Olá! Na semana passada nós meditamos sobre a nossa relação com a criação, com a natureza. Ouvimos sobre o quanto nós necessitamos dela, o quanto ela é importante para nós. E o mais importante, que Deus se revela por meio da sua criação, por meio da sua natureza. Quem não ouviu, eu vou deixar o link na descrição, assim você pode acompanhá-la também. Mas hoje queremos meditar um pouco sobre a nossa relação com a Palavra de Deus. E vamos ver que também necessitamos da Palavra de Deus, cujo texto bíblico, inclusive, é o mesmo usado na semana passada, o Salmo 19, embora agora vou usar os versículos 7 até o 11, os quais dizem assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. O rei Davi, o autor deste salmo, ele se utiliza de vários termos para descrever a palavra do Senhor. Ele fala da lei do Senhor, fala dos testemunhos do Senhor, os preceitos do Senhor, os mandamentos do Senhor, o temor do Senhor e as ordenanças do Senhor. São termos diferentes para se referir a uma mesma coisa, a essa palavra proferida de Deus. Em boa medida, nós temos acesso a esta palavra de Deus, aos testemunhos, aos preceitos, aos mandamentos, às ordenanças, na forma das Escrituras. Ela é o registro de como as pessoas do passado receberam e perceberam a palavra de Deus. No entanto, a palavra de Deus ela não se limita ao que está escrito, pois Deus age falando. Tudo o que Deus fez, está fazendo e ainda irá fazer, transformar, é por meio da palavra. Sendo assim, a palavra de Deus não caberia em todos os livros que já foram escritos e que ainda serão escritos. É muita coisa. E Deus continua falando hoje conosco. Ele fala através das Escrituras, Ele fala por meio do Espírito Santo, e Ele fala por meio dos seus mensageiros. Mas a questão é como saber se tudo o que é dito acerca de Deus é verdade? Como saber se esta palavra, as palavras de Deus, ou que são ditas como se fossem de Deus, são verdadeiras? Como saber se elas não são fruto da nossa imaginação ou da imaginação de alguém? Afinal, assim como há notícias falsas, as fake news, também há palavras falsas, as fake words ou false words. Elas houveram no passado e muito mais hoje. Isso está presente também em nosso cotidiano. Palavras, mensagens que são ditas como se fossem ditas por Deus, mas Deus não as falou e Deus não as fala. Aqui o autor deste Salmo 19 nos ajuda um pouco. Quando nós lemos a orientação dele de que a palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é digna de confiança, é justa, límpida, pura,
ela dura para sempre e ela é verdadeira. Ou seja, na palavra de Deus não há falsidade, não há obscuridade, não há mentira e nem contradição. Isso é muito importante para termos em mente ao lermos a palavra e ao ouvirmos a palavra, ao ouvirmos também as pregações do nosso tempo. Saber que na palavra de Deus não há contradição, não há mentira, ou seja, aquilo que Deus fala é verdadeiro, aquilo que Ele diz que vai acontecer, acontece, aquilo que Ele disse que aconteceu, aconteceu. E essa segurança nos é passada pelas Escrituras. A Bíblia é uma coletânea de escritos, ela contempla cerca de 40 autores, período de 1500 anos. Muitos desses autores não se conheceram e também não conheceram o que o outro escreveu. Então nós temos um período muito longo e várias pessoas envolvidas, o relato de várias pessoas. A Bíblia, as Escrituras não é algo que brotou na mente de uma pessoa ou duas, foram muitas pessoas envolvidas. Além disso, nós temos o testemunho de milhares de pessoas, comunidades, estudiosos e pesquisadores que ao longo da história foram responsáveis por juntar estes escritos e transformá-los em um livro que atestam a veracidade, a autenticidade e a historicidade destes escritos. Portanto, as Escrituras, a Bíblia, embora ela não abranja tudo o que Deus falou e o que Ele fala, ela é parâmetro para aquilo que ouvimos acerca de Deus, seja no passado ou nos dias de hoje. Pois o que Deus fala hoje não é diferente, não pode ser diferente do que foi no passado, porque Deus é Deus, a sua palavra ela permanece para sempre, ela é eterna e ela não se contradiz. O que foi falado no passado continua sendo falado hoje, então, às vezes com expressões diferentes, em contextos diferentes. E é por isso que as Escrituras são um parâmetro para aquilo que nós ouvimos acerca de Deus. Por isso, conhecer a Bíblia é fundamental para o crente. Não significa que temos que sabê-la de cor, mas conhecer o que é a Bíblia, os princípios que ela nos ensina, as verdades que ela nos ensina, as histórias, os relatos. Isso é muito importante para não sermos enganados por falsos mestres, por falsos pastores, por falsos pregadores, por falsos mensageiros. No mundo material, existe um instrumento muito simples e infalível para determinar se algo está completamente na vertical ou na horizontal. Deixar a imagem aqui. É um instrumento muito simples e bastante antigo que é usado pelos pedreiros, os carpinteiros, construtores, para determinar se uma parede está na vertical, se está na horizontal, enfim, é um instrumento infalível. Da mesma forma, as Escrituras, elas nos ajudam a determinar se uma palavra proferida vem de Deus ou não. Outro ponto importante que é abordado por Davi neste Salmo 19 é o objetivo da palavra. Muitas pessoas olham para a palavra de Deus como se ela fosse uma algema, uma corrente, uma cerca que nos impede de divertir. Ou então que quando Deus fala, Ele pune, Ele castiga, Ele despeja a sua ira sobre o mundo. Mas este é um equívoco de quem não conhece a palavra de Deus e olha para Deus como um ser ranzinza, infeliz com a sua criação. Eu já falei que Deus age falando.
por meio da sua palavra. Ele criou tudo por meio da sua palavra. E a sua criação é vida, a sua criação é boa, a sua criação é bela. Portanto, quando Deus fala conosco, quando Deus fala com a igreja, quando Deus fala com o mundo, o objetivo dele é promover a vida, é promover o bem-estar, e que as pessoas tenham uma vida digna. Este é o objetivo da palavra de Deus. Quando Deus criou o mundo, Ele pensou em todos os mínimos detalhes daquilo que nós necessitamos para viver bem, viver com dignidade. E Ele fez isso por meio da sua palavra. Ele continua fazendo isso, Ele continua transformando. As pessoas que são transformadas pelo Evangelho, pela palavra de Deus, experimentam vida e vida em abundância. Portanto, quando Deus fala conosco, Ele tem como objetivo o bem, coisas boas. Davi novamente nos ajuda a entender isso neste salmo, quando ele diz que a palavra de Deus revigora a alma. Quando ele diz que a palavra de Deus nos torna sábios, dá alegria ao coração e luz aos olhos. Vejam que é muito diferente do que ser uma corrente, uma cerca, uma algema, uma prisão. É muito diferente. Ele completa a sua descrição da palavra, dizendo no versículo 10 que ela é mais desejável do que o ouro puro. É mais doce do que o mel, do que as gotas do favo. A palavra é boa, a palavra é preciosa. Às vezes ela nos adverte, sim, nos corrige, nos parece dura, mas é porque nós estamos caminhando em sentido contrário à vontade de Deus. Estamos caminhando para a escuridão, estamos caminhando para caminhos tortuosos, equivocados, e é neste momento que a palavra nos parece dura, nos corrige. Mas a palavra é boa, a palavra é doce. E há recompensas em obedecê-la. Precisamos da palavra de Deus, assim como precisamos do ar, do sol, da chuva e de tudo que Deus criou, porque Ele criou por meio da sua palavra. A nossa vida depende da palavra de Deus. Sem ela nós nos perdemos nas muitas outras palavras e ideologias que são ditas. E o mais importante, sem a palavra de Deus, nós perdemos Deus e perdemos a vida. Portanto, tenha um relacionamento saudável com a palavra de Deus. Encontre a alegria de estudá-la, assim como o salmista e tantos outros ao longo da história experimentaram. E experimentarás Deus falando e agindo na tua vida. Que Deus te abençoe. Amém.